Boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo à Nova Semente. Que bom que você pode estar com a gente hoje. A gente está num final de semana normal, no meio de alguns finais de semana anormais, porque o final de semana passado foi feriado, a semana foi mais curta. Aí essa semana foi normal de trabalho, certo? Se você cansou, semana que vem tem feriado de novo. Então a semana vai ser mais curta. Há uma luz no fim do túnel, certo? Que bom que você pode estar com a gente. Foi boa a sua semana? Tudo certo? Nós vamos hoje dar continuidade, na verdade, mais do que isso, nós vamos entrar já na reta final da série de estudos que a gente vem acompanhando nesses períodos da manhã. O nome dessa série é Discípulo Radical. Nessa série, a gente tem estudado um pouco das características do discípulo raiz. Como assim? A essência daquilo que Cristo imaginou para o seu discípulo. A gente tem estudado algumas características da essência do discipulado formado e idealizado por Cristo, certo? Já tem 4 semanas, 4 características que a gente tem estudado. Hoje nós vamos entrar no 5º tema dessa série, penúltimo já. Semana que vem encerramos. O tema que a gente vai falar hoje é sobre a dependência. Essa é a característica do discípulo de hoje, dependência. Aliás, como têm sido essas características para você? Tem conseguido mudar alguma coisa na vida real? Tem conseguido refletir algumas coisas do seu discipulado, do seu processo de seguir a Cristo? Como tem sido? Hoje queria te convidar a desenvolver então essa dependência que Deus sonhou para a gente. Você que está acompanhando a gente pela internet, seja bem-vindo também aí em nosso meio. Se você perdeu algum dos temas, aproveita para ver os vídeos anteriores, mas que você possa ouvir a voz de Deus também aí atrás da tela, certo? Muito bem, falando sobre dependência, que é o nosso tema de hoje, deixa eu começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve que depender de alguém? Lembra aí. Qual foi a última vez que você teve que depender de alguém? E quando eu falo depender, não estou falando assim de precisar de uma carona, nem assim precisar de um empréstimo, talvez. Eu digo depender assim que você ficou completamente na mão de outras pessoas. Qual foi a última vez? Estava lembrando essa semana que eu acho que a última vez que eu fiquei completamente dependente de outras pessoas foi no meio do ano passado, quando eu fiz uma cirurgia. Eu tive a sorte de adquirir um cisto pilonidal. Você que não faz ideia do que é isso, é uma bolinha que nasce no cóccix, um lugar bem agradável do corpo para nascer uma inflamação. O que aconteceu é que eu fui cultivando esse cisto por alguns anos, ele foi criando uma amizade, um relacionamento profundo, até que ele foi crescendo e chegou uma hora que eu tive que tirar ele com cirurgia, não tinha mais como tirar só com qualquer coisa, tinha que ser com cirurgia. A cirurgia é bastante simples, é bastante comum, assim, pelo menos o médico me falou e eu acreditei, que é uma coisa assim bem corriqueira, não tem risco nenhum, uma coisa bem assim normal. Mas eu fiquei bastante ansioso para a cirurgia, porque era a primeira e única até agora da minha vida, a primeira cirurgia. Ia ter que tomar anestesia, aquela da cintura para baixo, sabe? Hack que chama, né? Aí eu não entendo nada dessa área. Então, um negócio para baixo aqui, tinha que tomar sedação. E se você pensar bem, a sedação, embora seja simples, dá um nervosinho, não dá? Porque você fica completamente na mão de outras pessoas, você não tem controle nenhum mais. Você fica completamente dependente do que o outro vai fazer. E eu me lembro que eu fiquei bem ansioso. Geralmente eu peço para você imaginar as coisas que eu descrevo, né? Não imagine hoje, tá? Que não é agradável a imagem. E eu me lembro que quando eu fui fazer a cirurgia, então eu estava bastante nervoso, embora seja um procedimento simples. Aí eu me lembro quando eu fui levado de maca lá para o centro cirúrgico. E eu me lembro de estar deitado. E nessa hora que eu estava deitado aqui, aguardando o anestesista vir me colocar para dormir, eu me lembro que começou a passar assim umas coisas na minha cabeça, meu coração começou a acelerar, eu fui ficando meio ansioso, meio nervoso. E sabe o que me deixava mais nervoso? É que eu ia ficar na mão dos médicos que estavam do lado. Aí eu olhei para os médicos, para o médico é um dia a mais de trabalho, ele faz isso com a mão nas costas, né? Aí estava lá a equipe de enfermagem, o anestesista, o médico, e eles estavam conversando, dando risada, e eu deitado na cama do lado. E dando risada, e conversando, e contando piada do dia a dia. E o fulano, você não foi com a gente aquele dia comer, né? E conversando. E eu deitado aqui, eu pensando, gente, esse pessoal que vai me operar, não estão levando a sério o processo aqui. Médicos, pensem nos seus pacientes. Eles estão nervosos, eles não fazem isso todo dia. Aí eu me lembro que eu estava deitado, e olha, do fundo do coração, com sinceridade,
eu quase levantei assim, sentado, porque me veio assim uma vontade muito forte de levantar e virar para ela e falar assim, pessoal, ó, acabou a brincadeira agora? Vai ter uma cirurgia, vamos levar a sério o negócio aqui? Estou preocupado. Foi por muito pouco que eu não fiz isso, eu achei que ia ficar feio, por isso que eu não fiz. Enfim, fiz a cirurgia, me colocaram para dormir, foi um sono muito gostoso, diga-se de passagem, quando veio dormir profundo, assim, enfim. Cirurgia foi tudo bem, porque era uma cirurgia tranquila. Agora, a pior parte nesse processo, quem já teve esse cisto sabe, porque é comum ter isso, a pior parte, você estava no hospital o dia que eu fui internado, né? Aí, ó, estava para provar. E a pior parte foi a recuperação. Por quê? De novo, não imagine a cena que eu vou descrever agora, embora você vai imaginar só porque eu falei para não imaginar. Mas a pior parte dessa recuperação é que essa cirurgia não pode dar ponto depois que faz a abertura nas costas. Tem que fechar sozinho com o tempo. Então, literalmente, eu fiquei com um buraco no meio das costas, assim, nas costas, né? Na parte de baixo. Então, não foi legal. No cóccix. E aí, o que aconteceu? O cóccix é para cima, tá? Tá gravado, por favor, não me façam isso. E aí, o que aconteceu é que eu tinha que ficar em casa, e agora eu estava dependente dos médicos, e agora eu fiquei 100% dependente da Amanda. Por um mês eu fiquei dependente da Amanda. Por um mês a minha vida se resumiu a um colchão no meio da sala, e onde eu tinha que ficar deitado de bruços ou de lado, porque não dava para encostar as costas, porque tinha um buraco nas minhas costas. E era, enfim, não foi muito agradável. Pelo menos um mês foi assim, parado, dependendo da Amanda. Aí tudo que eu precisava ela tinha que trazer para mim. Confesso que essa parte não foi ruim, porque daí eu pedi, amor, comida, controle, amor, coberta, amor, ventilador. Confesso também que nas últimas semanas eu abusei um pouquinho, que eu já tinha condições, mas ainda assim eu pedia, me aproveitando. Né? Mas um lado que foi ruim de depender, é porque até mesmo para trocar o curativo eu dependia da Amanda. Os curativos tinham que ser trocados todos os dias, e era nas costas, eu não tinha como fazer nada. Dependia 100% que ela tivesse estômago para trocar meus curativos e cuidar ali. Depender de alguém. É ruim depender de alguém, não é? Embora a coisa do ser mimado, que nem eu falei, traz para mim, não sei o que, é gostoso, moralmente falando, a ideia de que você não consegue fazer as coisas e você está na mão de outra pessoa é muito ruim. É muito ruim depender de alguém. Na verdade, talvez a gente poderia dizer que a dependência ela é ruim porque ela implica na consciência da sua incapacidade. Ou seja, para você poder depender de alguém, isso envolve uma quebra de orgulho, envolve assumir que você não é bom o suficiente ou que você não tem o conhecimento necessário para essa tarefa e você depende de outra pessoa. E não é legal quebrar o orgulho. É ruim para a gente, é desconfortável. Por isso a gente não gosta de depender das pessoas. Por isso, na verdade, a gente passa a vida inteira tentando fugir da dependência. Para pensar. O nosso foco de vida é ter independência, é o que a gente mais busca na vida. Só que na verdade é uma ilusão, porque se você pensar bem, embora a gente passe a vida buscando a independência, de fato a gente nunca consegue ela. Como assim? Por exemplo, na infância, não precisa nem dizer que a gente é completamente dependente dos pais, certo? Principalmente quando é um bebê. Você não tem controle nenhum, você é dependente dos pais. Ah, pastor, mas na fase adulta eu fico independente. Aí que você se engana. Bom, é bem verdade que na fase adulta, outras pessoas dependem de você, como por exemplo os seus filhos. Mas pensa bem, você é mesmo independente? Será que nós não somos na fase adulta dependente do emprego, ou do cliente que vai sustentar teu emprego ou tua empresa, ou da oportunidade, da vaga, do cônjuge, do amigo? Será que nós somos tão independentes quanto pensamos? E depois, quando chegamos finalmente na velhice, mais uma vez nos tornamos dependentes agora dos nossos filhos, que precisam cuidar de nós. A gente passa a vida inteira correndo da dependência, mas a gente se ilude, porque no fim das contas, nós continuamos sendo dependentes, a vida inteira. O que muda é só de quem, mas a gente continua sendo dependente. Por isso, a primeira pergunta que eu te faço hoje, para você refletir, não é se você é dependente ou não. A minha pergunta é, de quem ou do que você é dependente? Queira você ou não queira, você é dependente. A pergunta é, de quem ou do que?
Na verdade, quando lemos a Bíblia, nós começamos a perceber que talvez nós somos tão dependentes a vida inteira, porque esse sempre foi o sonho de Deus. Deus quer que sejamos dependentes. O autor John Wiatt, ele diz o seguinte: o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Será? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Quero ler com você apenas alguns versos desse capítulo, 3 versos para ser mais preciso, embora a gente poderia ler esse trecho inteiro. João capítulo 15, vamos ler a partir do verso 1. Antes, convido você, como de costume, a fechar seus olhos mais uma vez, para a gente pedir a direção de Deus. Você ora comigo? Senhor Jesus, mais um sábado nós estamos aqui na Tua igreja, seja fisicamente ou virtualmente, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Hoje nós estamos falando sobre dependência, Senhor, e talvez o assunto de depender de algo, de alguém, vá contra os parâmetros que a gente aprende da sociedade a vida inteira. A gente cresce ouvindo, Senhor, que a gente tem que conquistar a independência financeira, a independência profissional, a independência em termos de maturidade de vida, tomar as próprias decisões. Mas talvez não seja isso que o Senhor sonhou para a gente. Por isso que eu te peço nesse momento é que o Senhor possa nos tornar discípulos mais radicais, mais próximos da raiz daquilo que o Senhor sonhou para nós. Quebra o nosso orgulho se for necessário, mas que nós possamos fazer a Tua vontade. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. E que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, vou ler alguns versos, então eu vou pulando, tá bom? Verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Verso 5, Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Finalmente, verso 8, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma das principais características que esse trecho destaca para a gente do discípulo, é que o discípulo ele deve dar frutos. Na verdade, por várias vezes, Jesus ou a Bíblia se vale da metáfora da árvore, dos ramos, do fruto, para que ele possa passar seu ensinamento. Nós precisamos dar frutos como discípulos. O que significa isso? Bom, os frutos a gente pode entender de pelo menos 2 maneiras. Eu tenho que dar frutos no sentido das minhas ações, ou seja, se Deus está dentro de mim, Ele tem que entrar a tal ponto que as minhas ações, ou seja, o resultado daquilo que eu acredito, mostre o Deus que eu creio. Deu para entender? A segunda forma de nós entendermos o fruto tem que ver com a questão de fazer mais discípulos. Então, eu dou fruto para Cristo, dou frutos para o reino de Deus, quando eu trago mais pessoas para segui-lo junto comigo. Agora, o que é interessante, então, destacar o que esse verso está frisando, é que a necessidade de dar frutos é indispensável. Não é que Jesus fica feliz se a gente der frutos, não. É indispensável que o discípulo dê frutos. O verso 2, que a gente não leu, fala que é tão importante dar frutos, que ele diz que o ramo ou o galho que não dá frutos, ele é cortado fora. Jesus é a árvore, nós somos os galhos que saem da árvore. Se nós estamos ligados a Cristo, mas não damos frutos, esse galho está estragado. E ele é cortado fora, é uma imagem até bastante forte essa. O verso 8 que nós lemos destaca também que quando nós damos frutos, nós glorificamos o nome de Deus. Sendo assim, chegamos à parte mais interessante para o nosso estudo de hoje, que é o seguinte: ser discípulo, entre outras coisas, significa dar frutos. Quando damos frutos, nós glorificamos o nome do Pai, certo? Agora o que o verso destaca é o seguinte:
Eu consigo dar frutos por mim mesmo? Não, eu tenho que estar ligado aonde? Na árvore, na videira, em Cristo. Então veja, o propósito de Deus para a minha vida é que eu dê frutos. Quando eu dou frutos, eu louvo o nome de Deus. Mas para eu dar frutos, eu preciso estar ligado a Cristo. Eu preciso ser completamente dependente de Cristo. Porque o dia que o galho se separa da árvore, ele não dá mais frutos. Com isso, não é muito distante presumir que quando nós dependemos de Deus, nós honramos o nome dEle. A nossa dependência de Deus glorifica o seu nome. Pensando nessa ideia da videira e dos ramos, Ellen White, no livro Testemunho para Ministros, escreve o seguinte, presta atenção nesse parágrafo. Deus quer que cada alma por quem Cristo morreu se torne uma parte da vinha, ligada com o tronco original, e dele extraia a nutrição. Nossa dependência de Deus é absoluta e nos deve conservar bem humildes. E por causa de nossa dependência dele, nosso conhecimento dele será grandemente aumentado. Deus quer que removamos toda espécie de egoísmo e a ele nos acheguemos, não como donos de nós mesmos, mas como uma possessão adquirida pelo Senhor. Se dependência envolve a quebra de orgulho, o que Deus espera de mim é que eu quebre meu orgulho, reconheça a minha pequenez e agora me ligue a Deus a tal ponto, porque eu entendo que eu sou completamente ou absolutamente dependente dEle. Você percebe? Você nunca foi chamado para ser independente. A sociedade ensina para a gente, o mundo ensina para a gente, o mundo cobra da gente ser independente. Você tem que sair de casa quando você é um adolescente, porque você tem que ser independente. Você tem que trabalhar para ter sua independência profissional. Você tem que juntar dinheiro para, na terceira idade, poder ter independência financeira. Mas Jesus nunca nos chamou para isso. Para pensar, o chamado de Cristo para os seus discípulos era o quê? Siga-me. O chamado de Cristo para os seus discípulos era: abre mão de tudo que você tem, deixa sua família, deixa sua casa, deixa seus bens e cola em mim, siga-me. A única vez que Jesus finalmente vai falar ide, quando ele diz ide em todo mundo, pregai o evangelho, batizai a todos, ele, depois de falar para ir, ele ainda termina dizendo qual promessa? E eis que estarei convosco todos os dias. Então ele sempre fala fique comigo, siga-me, e quando ele fala vai, é porque o quê? Eu vou junto. Jesus nunca chamou para você ser independente. Jesus nunca disse para os seus discípulos: virem-se, descubram como fazer as coisas, vão viver sozinhos. Não, é o tempo todo: venha, siga-me, você vai, eu vou junto. Cristo não nos chamou para independência, Cristo nos chamou para sermos completamente dependentes dele. Tem uma outra citação do John Stott, que é o autor do livro que a gente está estudando, que ele menciona o seguinte: nós somos dependentes de Deus, de sua misericórdia e de sua contínua graça. Tentar viver sem Ele é justamente o que significa pecado. Tentar viver sem Ele, independência, é o que significa pecado. Concorda? Faz sentido, para pensar. Tentar viver sem Deus é a essência do pecado. Na verdade, se você pensar bem, a gente pode até dizer que o sentimento de independência faz parte da origem do pecado. Para pensar Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? Quando o orgulho brotou no coração dele e ele questionou a Deus, qual foi a conclusão que ele chegou? Eu não preciso mais de Deus. Eu vou tomar o trono dele, porque o meu reino vai ser melhor. Independência. A mesma coisa com Adão e Eva. Para pensar. Deus deu uma ordem expressa: não coma do fruto. Adão e Eva olharam a situação, analisaram outra proposta e falaram: eu acredito que eu tenho capacidade maior de tomar essa decisão do que o próprio Deus. Eu vou decidir o meu destino. Eu sei o que é melhor para mim. Independência. Na verdade, se a independência é justa, ou melhor, se o pecado é justamente o que nos afasta de Deus, pecado é a independência de Deus.
Se você pensar bem, esse processo de independência e de pecado, ele acontece todos os dias em nossa vida, ou várias vezes em nossa vida. Nós somos completamente dependentes de Deus, e é exatamente no momento em que nos sentimos independentes que passamos a experimentar o pecado em nossa vida. Para pensar na sua vida. Sabe aquele momento que a gente cai em tentação, que a gente lutou tanto tempo? Necessariamente, os seus momentos de queda em tentação coincidem com os momentos de independência de Deus. Para pensar. Os nossos momentos de fraqueza e de falha coincidem com os momentos de independência de Deus. Tem uma metáfora que eu gosto de fazer, de comparar a nossa vida cristã. Vou tentar fazer de modo rápido aqui. Eu gosto de comparar a nossa vida cristã a uma escada. Imagina que quando a gente conhece a Cristo, nós estamos na base da escada. Não é que a gente está no primeiro degrau, a gente está no início da escada, porque a gente não subiu ainda. E a gente está vivendo aqui, porque o nosso estilo de vida é tão baixo, por causa do pecado, que a gente nem sabe que existe uma escada. E a gente está de costas para a escada vivendo nossa vida. De repente, Cristo aparece. E a gente vê aquele brilho de Jesus, aquela vida que Ele propõe, a diferença desse Deus que quer entrar na nossa vida, que isso chama a nossa atenção. E quando a gente olha, aonde está Jesus nessa escada? Está lá no topo. E a gente olha lá em cima o padrão de vida que Cristo propõe, o padrão de vida que Cristo teve, e a gente fala, puxa vida, eu quero isso para mim também. A mensagem de Cristo é tão impressionante que eu me apaixono por Ele e eu decido viver mais parecido, me aproximar dEle. Então eu começo a tentar subir a escada. Só que logo nos primeiros degraus, eu olho para cima de novo e eu reparo algo que eu não percebi antes. A escada é grande demais. Até porque o cristianismo leva a vida toda. E eu percebo que sozinho eu não tenho força para subir essa escada. Minha perna não vai aguentar. Eu sou sedentário. Eu não vou ter pique para subir essa escada. Sabe o que acontece nessa hora? Jesus, lá do topo da escada, Ele desce até você, Ele segura a sua mão, e agora Ele, segurando a sua mão, vai ajudar você, um passo de cada vez, a subir cada degrau da escada, em busca do ideal de vida que Ele propôs. Isso é a nossa vida como cristãos. Só que, chega um momento da vida, que a gente se acostuma em ter a mão segurada por Jesus. E a gente está subindo a escada já há alguns meses, está se aproximando de Cristo, já de repente já busca Deus há anos, até que chega uma hora que você pensa o seguinte, espera aí, eu já estou dominando essa técnica aqui, eu já estou subindo a escada há tanto tempo, e a gente começa a desenvolver um sentimento de independência. Eu já tenho tudo sob controle, essa coisa de subir a escada para ser mais parecido com Jesus. Nessa hora, sabe que nem a criança quando atravessa a rua com a mãe e começa a tentar soltar a mão para dizer, mãe, eu já sei atravessar, a mesma coisa. Jesus, eu já sei subir a escada, fica tranquilo, eu já sei subir. E começa a tentar tirar a mão. Nessa hora Jesus te alerta, você não consegue viver sem mim, sem nada, você não pode fazer nada, sem mim, perdão, você não pode fazer nada, não solta a minha mão. E aí a gente fala, não Jesus, já tenho tudo sob controle. E nessa hora que a gente solta a mão de Cristo, que a gente vai subir o próximo degrau, a gente descobre que a nossa perna está cansada demais, o degrau é alto demais, e o que acontece? Nós tropeçamos e caímos. E às vezes, a nossa queda é tão forte, que a gente acaba rolando alguns degraus abaixo. Já aconteceu com você? Está numa luta com Deus tão forte, de repente cai de uma maneira que você volta atrás tudo que você caminhou com Deus? Nessa metáfora da vida cristã, sabe qual é a única forma da gente levantar de novo nessa escada? É você reconhecer que não tem forças, esticar o braço e deixar que Jesus te levante novamente. A única forma de subir a escada é dependente de Cristo. Porque aí você descobre que o tempo inteiro não era você que estava subindo a escada, era Jesus que estava te puxando. Dependência de Cristo. De quem nós somos dependentes? De quem ou do que você depende? Eu pergunto novamente. De quem ou do que você depende? Confesso para você que quando eu estava estudando para esse tema e lendo, a parte que mais me chamou a atenção não foi essa. A parte que mais me chamou a atenção foi sobre a dependência, ver que na Bíblia nós entendemos que a dependência que Deus espera que nós tenhamos, deixa eu colocar melhor, deixa eu colocar de novo, aliás.
O que Deus espera de nós não é que nós dependamos apenas e tão somente dEle. Você, mas peraí, pastor, você está contradizendo tudo que você falou até agora. Calma aí que eu vou colocar melhor. Vou colocar em outras palavras. Quando nós lemos a Bíblia, logicamente nós devemos depender 100% de Deus, mas buscar a Ele no sentido de comunhão, relacionamento, oração, não é a única forma de depender de Deus. Não é a única forma de dependência que Deus espera de nós. Na verdade, Deus nos faz ainda um outro chamado. Do que eu estou falando? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Me permita ler um pouco mais rápido aqui para a gente ganhar tempo. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas, levai o fardo uns dos outros. Deus nos chamou não apenas para depender dEle, mas para depender dEle através da dependência de uns com os outros. Entendeu o que eu falei agora? Deus não te chamou apenas para depender dEle, mas para depender dEle através da dependência de uns para com os outros. E essa ideia é muito interessante. Na verdade, esse conceito a gente tem base em outros textos bíblicos. A importância do relacionamento com o próximo para que eu tenha um relacionamento com Deus. Vou citar alguns versos aqui só de exemplo, tá? Poderia citar vários, só de exemplo aqui. Mateus capítulo 22, verso 36 a 40. Texto conhecido, quando é perguntado para Cristo qual é o grande mandamento. Jesus diz então que toda a lei e os profetas dependem de duas grandes leis. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas se eu também não amo o próximo como a mim mesmo. Dessas duas leis depende tudo, Jesus falou. Não basta só amar a Deus, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Quer ver outro exemplo? A própria lei, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Você já parou para pensar que nos 10 mandamentos nós temos 4 leis que se referem ao amor a Deus, e temos 6 leis que falam do amor ao próximo? Já parou para pensar nisso? Deus está mais preocupado com o relacionamento horizontal em si do que propriamente o vertical, porque se eu não me relacionar bem com os outros, eu não tenho como amar a Deus. 4 para ele, 6 para o próximo. Outro exemplo, Mateus capítulo 25, esse é mais específico ainda, versos 41 a 46, quando ali Jesus vai descrever quem são os perdidos na volta dele. E quando ele identifica os perdidos, ele diz o seguinte: são aqueles, e ele fala, vocês me viram passando fome, vocês me viram passando sede, vocês me viram doente, vocês não me ajudaram. E a Bíblia fala que os perdidos viram para Jesus e falam: Jesus, quando que a gente te viu passando necessidade e não te ajudou? Aí Jesus fala o seguinte: quando vocês negaram ajuda aos meus pequeninos, as pessoas, é como se vocês tivessem negado a mim. Você entende a importância disso? O relacionamento com o próximo é primordial, indispensável para o relacionamento com Deus. E finalmente, mais especificamente do ponto de vista do discipulado, João capítulo 13, verso 35 ainda vai dizer, Jesus diz, olha só, eles saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Deus te chamou para depender dEle, através da dependência de uns para com os outros. E assim eu te pergunto, vou mudar a pergunta de novo, na verdade. De quem você pode depender? Quem pode depender de você? Em termos de pessoas. Na verdade, aqui a gente chega num ponto interessante da discussão, que é a relevância da comunidade. A relevância disso aqui que a gente está fazendo agora. Nós vivemos hoje, nossa geração, numa crise institucional, onde toda a sociedade questiona a relevância de todo tipo de sistema, instituição, processo, tudo é questionado. A relevância e a importância disso. Como efeito colateral, na busca espiritual, as pessoas já têm dúvidas da relevância da igreja. E eu não estou falando coisa da minha cabeça, não. Recentemente,
tenho tido algumas discussões com algumas pessoas que vêm para mim abrindo o coração, falando, pastor, honestamente, não vejo mais muita relevância na igreja para o meu crescimento espiritual. E quando eu falo recentemente mesmo, sábado passado eu tive uma conversa com uma pessoa sobre isso. Sábado passado. E essa pessoa falou para mim assim, pastor, eu tenho tentado buscar Deus, mas eu não consigo ver propósito em vir todo sábado sentar, assistir um culto. Eu não consigo entender para que serve isso. Eu não consigo entender qual é a relevância disso. Me permita rebater essa pergunta para você. Para que serve a igreja para você? Para que serve a comunidade na sua busca espiritual? O que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo aqui hoje? Já pensou nisso? A igreja realmente é importante para o seu desenvolvimento espiritual? Eu não posso buscar Deus em casa, nas minhas orações, como se diz? Pastor, para que serve a igreja então? Você está me dando uma crise aqui. Se você veio aqui nessa igreja hoje para buscar um bom programa, uma luz agradável, um ambiente confortável, uma boa música, você não entendeu o que é igreja. Se você está aqui nessa igreja hoje para cumprir o requisito religioso de que sábado de manhã tem que sentar e assistir mais um culto, você não entendeu para que serve a igreja. Ou se você de repente está passando por uma crise muito forte na vida e veio aqui em busca de encontrar pessoas melhores, superiores, que sabem o segredo da felicidade da vida, essa é a última coisa que você vai encontrar aqui nessa igreja. O que você está fazendo aqui hoje? Para que serve a igreja? Gálatas 6 fala para a gente, a igreja serve para que juntos nós possamos levar os fardos uns dos outros. É para isso que serve a igreja. Enquanto você não entender que você não é capaz de lutar sozinho, enquanto você não entender que precisa de ajuda e precisa ajudar a outros, essa comunidade não fará o mínimo sentido na sua vida espiritual. Você está perdendo tempo. Enquanto essa comunidade não for um lugar para que nós possamos levar os fardos uns dos outros, nós não vamos ter relevância na vida de nenhuma pessoa, nem na nossa. O John Stott, mais uma vez, ele fala o seguinte, a recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade. Eu acrescento, porque é a sua incapacidade de reconhecer os seus defeitos. Jesus não chamou a gente para lutar sozinho. Ele chamou para fazer parte de uma comunidade, de um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 a 27, um trecho bem conhecido da Bíblia, onde Paulo analisa, faz a metáfora da igreja como corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Você é a mão, você é o pé, você é o joelho, você é a perna. Juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Para pensar no que isso significa. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. Isso significa que apesar dos seus defeitos, dos meus pecados e das minhas lutas, quando a gente se junta, tudo isso fica em segundo plano, e os nossos dons que Deus nos deu sobressaem, e nós unidos temos a capacidade de refletir Cristo para esse mundo. Nós nos tornamos o corpo de Cristo. Para pensar no que isso significa. E eu te pergunto, como que você pode ser corpo de Cristo se você está sozinho? Como que você pode ser corpo de Cristo se você não pertence a essa comunidade? E eu não estou falando para você vem todo sábado. Estou falando se você faz parte, se você está enraizado nessa comunidade. Como? Uma mão fora do corpo não é nada. Ela morre, ela necrosa. Um membro de Cristo, um seguidor de Jesus, que decide seguir sozinho, desculpa te informar, mas você corre o risco de necrosar, porque você depende do corpo. Jesus sonhou com o corpo. Nem Jesus trabalhava sozinho. Quem sou eu para segui-lo sozinho? Sem a experiência da comunidade, a sua experiência real com Deus não é completa. Porque Deus chamou para depender dele e de outros.
1 Coríntios capítulo 12, verso 25 a 26. Paulo termina esse trecho do corpo de Cristo falando o seguinte: o corpo é importante a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Isso é o que Cristo sonhou. Jesus nunca te chamou para lutar sozinho. Por que a gente teima em tentar? Por que não depender de outros? Por isso eu vou mudar a pergunta de novo. E a pergunta que eu faço para você agora é o seguinte: nessa comunidade aqui que está sentada agora nesse banco, de quem você depende? Dentro dessa comunidade, de quem você depende? Dentro dessa comunidade, quem pode depender de você? São os dois lados. De quem você depende e quem pode depender de você? Quem? Pastor, como assim? O que significa isso na prática? Deixa eu fazer a pergunta, pensa aí. Dentro dessa comunidade, para quem você pode abrir sua casa para um almoço? Você tem intimidade para convidar para almoçar? Quem? Ou por outro lado, quem tem intimidade para te convidar para almoçar? Dentro dessa comunidade, para quem você pode contar suas lutas da semana? A semana foi pesada, a semana é difícil. Com quem você consegue se abrir aqui nessa comunidade? E quem pode abrir para você porque você vai escutar? Dentro dessa comunidade, para quem você pode tirar ou fazer suas perguntas sobre dúvidas bíblicas? Mas só para o pastor? Não pode ser. E quem pode perguntar para você? De quem você depende? Dentro dessa comunidade, para quem você pode contar suas aflições da família? Todo mundo aqui passa por aflição familiar quase toda semana. Com quem você pode contar para dividir isso? E quem pode contar com você para dividir a sua luta também? Para quem você pode correr quando a coisa apertar no meio da noite? Quem você tem segurança que à meia-noite, durante a semana, você vai bater na porta aqui nessa comunidade e ele vai abrir a porta para você? E quem pode ter essa tranquilidade com você porque você vai abrir a porta para ele meia-noite? Quem? Para quem você pode pedir uma oração depois de ter falhado? Quem nessa comunidade você pode abrir um pecado que você cometeu? Porque você sabe que a pessoa vai orar por você e vai amar você e não vai julgar você. E quem pode fazer isso com você? Pastor, honestamente, não tenho ninguém. Que eu acho que muitos pensaram isso. Se você pensou isso, para alguma dessas perguntas, se você pensou isso, pelo amor de Deus, arranje alguém para ontem, porque senão essa comunidade não faz o mínimo sentido para você. E é questão de tempo para um membro fora do corpo necrosar. De quem você depende? Quem pode depender de você? Deixa eu mudar de vez, mais uma vez a pergunta, como última vez. Eu perguntei no início qual foi a última vez que você dependeu de alguém. Vou perguntar de novo. Qual foi a última vez que você dependeu de Deus através da dependência de alguém? Qual foi a última vez que você se sentiu dependente de Deus porque você dependia de outra pessoa? Qual foi a última vez que uma outra pessoa dependeu de Deus através de você? Depender de Deus através da dependência uns para com os outros. Fala de novo. Se você não depende de ninguém nessa comunidade, essa comunidade não faz nenhum sentido na sua vida. De quem você depende? Quem depende de você? Meu tempo estourou. Eu quero terminar com uma historinha. História pequenininha, mas acho que ilustra bem o que a gente está falando. Conta uma historinha que havia um menino que um dia chegou em casa bastante decepcionado, frustrado, abatido, derrotado. Algumas coisas aconteceram na vida dele naquele dia e ele tinha se sentido o pior dos fracassados, sabe? Chegou para o pai com um olhar tristonho, derrubado, em busca de uma luz, de uma esperança. O pai viu o filho completamente derrotado e decidiu levar o filho para um passeio, para tentar animar ele, distrair a cabeça da frustração que ele teve. Os dois começaram a caminhar pelo parque, então, no meio da natureza, e o pai tentava conversar, distrair o filho, e o filho continuava decepcionado, continuava chateado, até que finalmente o pai viu no canto do parque, ele viu uma pedra
grande, pesada. E ele teve uma ideia. Foi até a pedra, olhou bem para a pedra, mediu aquela rocha, olhou para o filho com um ar de desafio, falou assim: filho, eu tenho certeza que se você usar toda a tua força, você consegue mexer essa pedra aqui. A historinha conta que o menino olhou para o pai, olhou para a pedra, fez aquela autoavaliação, falou assim: meu pai está louco. Olhou para ele e disse: pai, não faz o mínimo sentido. Só que a história conta que o pai olhou de novo para o filho com esse olhar de desafio. Não, você consegue, usa toda a força que você tem que você consegue. E aí o filho se animou, falou: opa, meu pai está acreditando em mim, se sentiu valorizado e decidiu tentar. A história conta que aquele menino foi até aquela pedra, com um pouco de ânimo, colocou as mãos na pedra, apoiou os pés, e com toda a força que ele tinha, ele começou a tentar empurrar a pedra. E empurrava, e a pedra não se mexia. Empurrava, começou a ficar vermelho de força, pois toda a força que ele tinha, depois de sair suando, a pedra não se moveu 1 centímetro. Ele já estava triste, olhou para o pai agora completamente arrasado, como quem diz: puxa pai, eu já estava triste, você fez isso para eu piorar? Falou: pai, eu te falei que eu não ia conseguir, eu não tenho força suficiente. O pai olha para ele e fala assim: filho, sabe por que você não conseguiu? Porque você não usou toda a força que tinha. Como assim? Eu estava aqui do seu lado o tempo inteiro e você não me pediu ajuda. Por que a gente teima em tentar fazer sozinho, se a gente nunca foi chamado para isso? Por que ser independente, se Cristo te chamou para ser dependente? Depender dele, através da dependência de uns para com os outros. Nós vamos terminar cantando? Que você possa, nessa música, onde nós oramos que tudo entregarei para Deus, que você possa começar entregando tudo para quem está do teu lado. Abra seu coração para Deus, abra seu coração para essa comunidade. Dependa de Deus, dependendo uns dos outros. Vamos cantar. Sempre a ti eu sei.
Você ora comigo? Senhor Jesus, é difícil depender das pessoas, Senhor, vou ser honesto contigo. Envolve quebra de orgulho, envolve o reconhecimento da necessidade de ajuda. Na verdade, Senhor, a gente sabe que a gente deveria depender mais de Ti, e já é difícil depender de Ti. A gente olha para o Senhor no Teu tamanho, na Tua grandeza, no Teu poder, e ainda assim tem horas que a gente teima em pensar que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. Quão mais difícil é, Senhor, ainda depender de outras pessoas. Mas a gente sabe que seria muito melhor se a gente conseguisse fazer isso. Nossa vida seria mais leve, porque a gente não teria que levar o fardo sozinho. A gente não se sentiria solitário. A gente se sentiria amado. Ah, Senhor, nos ajuda a parar de teimar. A verdade é que muitas vezes, Senhor, nós já nos decepcionamos com pessoas. E às vezes a gente tem receio em abrir o coração para depender de outra pessoa, porque a gente tem medo dela magoar a gente. Senhor, nos ajuda em primeiro lugar a lembrar quantas vezes nós já magoamos o Senhor e o Senhor nos perdoou. Nos ajuda a lembrar quantas vezes nós já magoamos outras pessoas e o Senhor nos perdoou de novo. Nos ajuda a dar uma chance. E mais do que isso, nos envia a pessoa certa, Senhor. Aquela com quem nós podemos contar, aquela com quem nós poderemos abrir o coração, abrir nossa intimidade, nossa luta espiritual, porque a gente sabe que ela vai fazer a gente crescer junto com ela. Na verdade, Senhor, antes disso, antes de que o Senhor envie a pessoa certa, o que nós pedimos, pensando melhor, é que o Senhor nos torne a pessoa certa, porque os outros precisam depender de nós também. Nos ajuda a ser um porto seguro, um amparo para quem está sozinho nessa comunidade. Nos ajuda a poder abraçar aqueles que precisam ser abraçados, para que então nós possamos ser abraçados por outra pessoa. Mas, meu Deus, não deixa que ninguém nessa comunidade continue lutando sozinho. Que a nossa experiência de igreja, nossa experiência eclesiástica, não se resuma a sentar numa cadeira confortável e ouvir uma música e uma mensagem. Que nós possamos criar raízes aqui, que o nosso coração possa estar aqui, que os nossos irmãos de fato possam estar aqui, porque é com essa família que nós viveremos toda a eternidade no lar celestial. Nos ajuda a depender uns dos outros, e através do amor que os outros sentirão por nós, e que nós sentiremos pelos outros, que nós possamos entender um pouquinho melhor o tamanho do Teu amor por nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não saia sem depender de alguém. Vai caçando, acha a sua cara metade, e você crie comunidade. Deus te abençoe.